Zona do Euro. Apresentação: Paulo Nunes. Olá, guaibeiros! Saudação especial a todos que estão nos acompanhando. O episódio 190 do Zona do Euro está chegando. E hoje, para a gente falar especialmente dos quarentões. 8 jogadores com 40 ou mais que estão disputando a Copa do Mundo. Com 40 anos ou mais que estão na Copa do Mundo. Será o assunto predominante do Zona do Euro desta edição. Também vamos falar sobre as movimentações que estão acontecendo no mercado do velho continente, porque lá a janela está a 1000 mesmo na disputa da Copa do Mundo. A gente vai trazer esses assuntos aqui para você que está acompanhando o Zona do Euro. E lembrando, você nos acompanha através das nossas redes sociais, nas plataformas digitais, Spotify, Guaíba Esporte, pode nos acompanhar no YouTube Music, Guaíba Esporte. E também você acompanha aqui na Rádio Guaíba aos sábados, com reapresentação nos domingos, o Zona do Euro, o programa que passa limpo o futebol europeu, os destaques do velho continente. A gente passa limpo para você aqui na Rádio Guaíba, sempre com materiais especiais para você que está nos acompanhando. Hoje, especial, Zona do Euro, pegando esse clima da Copa do Mundo, praticamente um Zona da Copa. A gente vai falar bastante sobre os quarentões da Copa do Mundo. 8 jogadores com 40 anos ou mais que estão na disputa do Mundial. Tudo isso a partir de agora no Zona do Euro, que está no ar. Eu sou o Paulo Nunes, a mesa de áudio tem o Davidson Rosa, as edições do Rafael Baldez, a central de gravação com o Jefferson Gomes, a coordenação de esportes do Rafael Pfeiffer, a gerência de jornalismo e esportes do Rafael Sequim e a direção geral de Claudinei Girotti. Zona do Euro, episódio 190. Quero dizer que você pode acompanhar os demais episódios nas nossas plataformas digitais. Lá no Spotify, coloca Guaíba Esporte na sua pesquisa do Spotify, você vai encontrar os demais episódios do Zona do Euro e este para você acompanhar a qualquer momento. No YouTube Music também você acompanha por lá. Por falar em YouTube, tem o nosso canal de YouTube Guaíba Esporte, que você pode se inscrever no canal para estar participando conosco. Te inscreve no canal de YouTube Guaíba Esporte e participa com a gente, ativa as notificações para ficar ligado e ficar por dentro dos nossos conteúdos. Também tem o Deezer Guaíba Esporte. Lá no Deezer você encontra também os demais episódios do Zona do Euro, assim como a nossa programação, os demais assuntos da programação, os programas especiais aqui da Rádio Guaíba. Segue a gente também lá no nosso canal de Instagram, Guaíba Esporte. Lá no Instagram você pode acompanhar a conta exclusiva da Rádio Guaíba para o futebol. Vamos lá, vamos começar então o Zona do Euro, episódio 190. Pela segunda vez na história, uma edição de Mundial tem 8 jogadores com 40 anos ou mais, igualando o recorde do torneio que foi disputado em 1930, a primeira Copa do Mundo da história. O número chama atenção porque, ao todo, foram inscritos no Mundial 1.248 jogadores convocados para a edição de 2026 da Copa do Mundo. Destaque para esses 8 jogadores com 40 anos ou mais. E 5 deles são goleiros, desses quarentões da Copa do Mundo. Estamos falando, por exemplo, de Manuel Neuer, estamos como goleiro, um dos goleiros quarentão. Agora, na linha, tem jogadores como Cristiano Ronaldo, Luka Modric, todos eles indo para sua reta final de carreira, mas estando em Copa do Mundo. E a curiosidade aqui é que o Zona do Euro preparou para você um material especial sobre a história dos quarentões da Copa do Mundo. E a gente vai conferir agora esse material especial que preparamos para você aqui na Rádio Guaíba, no Zona do Euro, sobre os atletas com 40 anos ou mais que estão disputando a Copa do Mundo. Vamos conferir esse material especial.
Néstor Fernando Muslera Micol nasceu em junho de 1986 em Buenos Aires, na Argentina. No dia de seu nascimento, Uruguai e Argentina se enfrentaram pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 86 no México. A Argentina venceu por 1-0 com gol de Pedro Pablo Pasculi e foi após esse jogo que nasceu o futuro goleiro da Celeste Olímpica. A coincidência gerou até uma sugestão curiosa na maternidade. Em entrevista ao site da FIFA em 2017, Muslera revelou que o médico responsável pelo parto acreditou que seus pais fossem argentinos e sugeriu que o recém-nascido recebesse o nome do autor do gol da classificação dos argentinos. Mas o nome Fernando já estava escolhido muito antes. Segundo Muslera, a homenagem foi inspirada em Fernando Morena, um dos maiores artilheiros da história do futebol uruguaio e ídolo de sua mãe. Apesar de ter nascido em território argentino e manter essa nacionalidade em seu passaporte, Muslera nunca escondeu sua ligação com o Uruguai. Voltamos para o Uruguai quando eu tinha 8 meses. Com todo o respeito, meu passaporte diz que eu sou argentino, mas meu sentimento é 100% uruguaio, afirmou o goleiro em entrevista à FIFA. A carreira do goleiro Fernando Muslera começou em 2004, no Montevideo Wanderers do Uruguai. Depois de atuações de destaque no Campeonato Uruguaio, Muslera atuou por empréstimo no Nacional. Quando retornou ao Montevideo Wanderers, logo foi negociado com a Lazio da Itália por 3 milhões de euros. Com destaque no clube italiano, aliado ao seu bom desempenho na Copa do Mundo de 2010, no ano seguinte, Fernando Muslera foi vendido ao Galatasaray da Turquia por 12 milhões de euros. No clube turco, o goleiro se tornou ídolo da torcida e uma das lideranças da equipe, pois foram 14 temporadas jogando em Istambul, 550 partidas disputadas e 19 títulos conquistados. Em meados de 2025, o goleiro uruguaio deixou a Turquia e retornou para a América do Sul. Optou por jogar no Estudiantes de La Plata, da Argentina. A chegada de Fernando Muslera na seleção uruguaia ocorreu em 2009, durante as eliminatórias para a Copa do Mundo da África do Sul. Bueno, después de un parate de casi 4 años, la verdad que volver a estar deportivamente a la altura de integrar una selección y la de tu país, la verdad que me puso muy feliz la convocatoria, porque bueno, en estos 4 años pasaron muchas cosas a nivel personal que también hacen cambiar de decisión, ¿no? Abrir puertas nuevamente. Hablaste del parate, hablaste de los 4 años. ¿Cómo fue ver a la selección de afuera? Porque toda tu carrera, Fernando Muslera, golero de la selección, convocatoria, Fernando Muslera está, y de la nada pasa una convocatoria, 2 convocatorias, por tu decisión, por todo el contexto que se había dado. Pero ¿cómo fue verla de afuera, la selección? Y es siempre difícil porque, como decía vos, al pertenecer tanto tiempo, vivirla de adentro, juegues o no juegues, estando, participando con el grupo, se vive de una manera, ya en tu casa es otra ansiedad, pero bueno, se sufrió como hincha, que somos todos, a la hora de no estar en la selección y obviamente estando mucho más, pero sí, lo viví. La verdad que en un principio me costó bastante seguir y ver y el no estar, pero ya después, obviamente con el tiempo, todo se va tranquilizando y nos convertimos en un hincha más. En el vínculo con tus amigos, pero principalmente con tu familia, debe ser raro también el hecho de papá no está ahora en la selección, pero ahora de pronto papá sí está. ¿Cómo fue hablar con ellos y decirle a ellos que sí, que te iban a volver a ver en el arco de la selección? Bueno, sí, obviamente mis hijos son chicos, Kai, el más grande, tiene 8 y empezó hace muy poco con el fútbol. Hemos vivido situaciones en las cuales a él no le gustaba tanto el fútbol, pero bueno, ahora ya instalado hace 3 años en Uruguay, la pelota es lo único que hay en nuestro país, entonces ya está muy amigado hasta con el arco. Entonces hace unos días estuvimos hablando y me preguntó si yo podía jugar en Uruguay o no, y yo le conté que había la posibilidad, así que se está familiarizando con todo esto de selección y obviamente fue un estímulo muy importante, más allá de lo que me dijo Patricia, mi señora, que obviamente hay que disfrutar de cada momento. Titular absoluto da Celeste Olímpica por mais de 10 anos, Fernando Muslera esteve presente nas Copas do Mundo de 2010, 2014, 18, 22 e 26.
Agora, aos 40 anos, ele se tornou o primeiro jogador uruguaio a disputar 5 mundiais, além de ocupar lugar de destaque entre os atletas com mais partidas pela seleção e em Copas do Mundo. Com a dissolução da Iugoslávia na queda da cortina de ferro do bloco comunista, nos últimos capítulos da Guerra Fria, diferentes regiões do país buscavam a independência. Uma delas era a Bósnia e Herzegovina, que a fazia em 1992. Foi assim que começou um conflito marcado pela limpeza étnica realizada pelos exércitos sérvio e croata com acusações de genocídio. Mais de 100 mil pessoas morreram em pouco mais de 3 anos de conflito. Um dos episódios mais marcantes foi o cerco de Sarajevo, quando a capital da Bósnia foi tomada pelo exército sérvio. O auge do cerco ocorreu entre 1992 e 93, com saques constantes e assassinatos de civis. Estima-se que mais de 11 mil civis morreram durante o cerco de Sarajevo e outros 50 mil ficaram feridos. Pessoas foram expulsas das próprias casas e se tornaram refugiados dentro do país. Foi justamente nesse triste contexto que crescia um menino chamado Edin Dzeko. Certamente, a dor não desaparece com o tempo. A memória do cerco de Sarajevo na Guerra da Bósnia continua na mente dos sobreviventes, mesmo 30 anos depois. Hoje, atacante e ídolo bósnio, Dzeko era uma criança durante o conflito que matou mais de 60 mil pessoas do seu povo. Agora, o camisa 11 lidera a seleção da Bósnia em sua segunda Copa do Mundo na história. Dzeko é filho e sobrevivente da guerra. Tinha 6 anos no início do conflito e viu a casa de sua família ser destruída em bombardeio. Em 2003, o atacante começou sua carreira no futebol profissional atuando no futebol local. Despontou com a camisa do Wolfsburg, da Alemanha, onde foi campeão nacional em 2009, formando dupla de ataque com o brasileiro Grafite, onde ambos foram os principais artilheiros daquela edição do campeonato alemão. E é engraçado, sabe que chegou na última rodada, nós jogamos com o Hannover, eu marco 2 gols na penúltima rodada, e o Edin Tcheco, marca 3. Falou tcheco, eu chamo de Dzeko. Mas a gente fala, é tcheco que fala, né? E aí contra o Borussia Dortmund na quarta, eu marco 2, ele marca 2. Aí chega na última rodada, eu com 26 Vocês disputando gols ali a e ele artilharia. com 25. A última rodada do campeonato. E aí a gente tinha ganhado o Bremen, que era o time do Diego. O Diego tava lá. E a gente tava 1 ponto à frente do Bayern. 1 ponto só. Então a gente tinha que ganhar. Podia vacilar. Né? Então aquela última semana, todo mundo, não, Imagina a gente vai ganhar, Caramba. o Grafite vai fazer 1 gol, o Edin vai fazer 2, os dois vão terminar artilheiro e eu... Vai fazer 1 gol e vai fazer 2? Eu não vou dar esse passo, Peguei essa. Você falou, peguei essa. O cara vai guardar 1 e outro 2? Tá aí. Aí começa o jogo, e assim, quando eu chego na Alemanha, o camisa 10 era o Marcelinho Paraíba e eu era o camisa 9. Tá. Jogava eu, o Edin e o Paraíba. Aí no ano seguinte o Paraíba vai embora e vem um cara do país do 9, do Edin, que é o Mizimovic. Eu falei, mano, Moiou pra mim. Ele vai Sobrei. Ele vai dar. Aqui a gente fala, eu e o Josué tinha um código, a gente falava o número dos caras, a gente não falava o nome, quando a gente ia cornetar os caras. Ah, é? Falei, mano, ele só vai dar no 9, velho. Eu falei, Josué, tu tem que dar pra mim, eu tenho que dar. Mas assim, pô, eu fiz 28 gols, o Edin fez 26. E ele deu 20 assistências. Ele deu 8 assistências pra mim, 5. Ele, Caramba, foi parceiro, bem, legal. Aí o outro ano já foi bem diferente. O ano já teve mais treta. Aí naquela semana do último jogo, não, o cara. Aí ele falou, ei, negão, vai deixar o 9 fazer 2 gols? Eu falei, 2 gols, cara. Mas se ele fizer a gente ganhar, ser campeão, tá beleza. Certo. Começou o jogo, 1-0 Mizimovic. Daqui a pouco o Gensler vai na linha de fundo, cruza e eu, gol. 2-0. Daqui a pouco eu vou na linha de fundo e eu cruzei pra ele, dei o passe pra ele. O Naldo dá o carrinho, faz o gol contra. 3-0 no primeiro tempo. Falei, mano, já era. Naldo zagueiro. Naldo zagueiro. Aí o Diego faz um gol no primeiro tempo, chega no vestiário, todo mundo sorrindo, o Magat chega já esculachando, quebrando tudo. Não podia tomar o gol! E aquela coisa, a gente volta pro segundo tempo, cruzamento assim, eu subo, tá! Aí quando eu vou ver, ele tava atrás de mim subindo 9. Se eu não faço o gol, ele fazia. Eu falei, agora Pô, já mas era. time assim é bom, né? Aí O torcedor fica só aqui, ó. Pode brigar aí. Velho. Não é possível ele fazer 3 gols, velho. Eu com 28 e ele com 25, né, velho? Aí daqui a pouco o cara cruzou, ele você falei, tá bom, acaba esse jogo. Que loucura. 5-1 pra velho. nós, acabou, campeão, já era. loucura. Aí, pô, mas quando eu ganho o melhor do ano lá, foi assim, eu não imaginava.
Em 2011, o bósnio foi vendido por 31 milhões de euros ao Manchester City da Inglaterra. Depois, atuou na Itália, vestindo as camisas de Roma e Internazionale. Na sequência, seguiu para o Fenerbahçe da Turquia e retornou à Itália para jogar pela Fiorentina. Atualmente, está no Schalke 04 da Alemanha, onde ajudou o clube na conquista do acesso à elite alemã para a temporada 26-27. Sempre por onde passou, o centroavante entregou gols e grandes atuações. Em suas entrevistas, Dzeko nunca esqueceu de suas origens de infância e recentemente deu uma declaração sobre o que passou na Bósnia. Tive sorte e sobrevivi, enquanto muitos dos meus colegas ficaram feridos ou já não estão mais entre nós. A lembrança não desaparece. Não dá para imaginar o que é passar por algo assim, a menos que você realmente tenha vivido isso. Quando a guerra acabou, pelo menos me senti mais forte mentalmente. Depois disso, não havia muita coisa que pudesse me intimar ou assustar. Declaração em entrevista de Dzeko, que foi para o portal The Players Tribune. A guerra não saiu do imaginário do povo bósnio. Étnica e religiosamente dividida, a Bósnia vê a falta de união em diversos setores da sociedade. Somente o futebol conseguiu unir o país. Edin Dzeko, muçulmano como 50% da população, foi e é um dos heróis de chuteiras de uma nação. Desde junho de 2007, Edin Dzeko é convocado para defender a seleção da Bósnia e em 2014 disputou a primeira Copa do Mundo da história do país aqui no Brasil. Hoje, ele é o maior artilheiro de sua seleção e considerado por muitos como o maior jogador da seleção bósnia. Em novembro de 2009, Dzeko se tornou o primeiro bósnio embaixador da Unicef. A partir disto, visitando várias escolas de áreas pobres da Bósnia, onde ajuda crianças que tiveram experiências traumáticas relacionadas com a guerra e outras situações. Manuel Peter Neuer nasceu em março de 1986 na cidade de Gelsenkirchen, na Alemanha. Começou a praticar futebol nas categorias de base do Schalke 04, onde permaneceu por mais de 10 anos. Em 2005, o jovem goleiro assinou seu primeiro contrato profissional com os Azuis Reais. Mas não vinha tendo oportunidades no clube alemão, até que um brasileiro acabou ajudando para sua carreira mudar drasticamente. Na época, o brasileiro Elliot Paes era preparador físico do clube. O goleiro havia sofrido uma fratura no pé esquerdo e não conseguia se recuperar plenamente. Sentia dores a todo momento que não sumiam de maneira alguma e ameaçavam seu crescimento no clube. Recomendado pelo meio-atacante Lincoln, com quem Paes havia feito uma série de trabalhos específicos, Neuer aceitou passar por uma carga extra de trabalhos com o profissional brasileiro. O preparador não só acabou com as dores do goleiro, como havia o ensinado a jogar com os pés. Hoje, Neuer é conhecido por atuar praticamente como um líbero nos jogos do Bayern de Munique, clube que o contratou em 2011 após o arqueiro passar praticamente uma vida no Schalke, que recebeu 18 milhões de euros pela venda do goleiro. O campeão do mundo frequentemente humilha atacantes rivais com dribles e sabe sair jogando como poucos. Multicampeão pelo Bayern de Munique, o goleiro alemão também já foi eleito o melhor goleiro do mundo em 5 temporadas. Com a camisa da seleção alemã, Neuer foi o goleiro titular do time tetracampeão mundial em 2014 aqui no Brasil. Ele estava em campo no famoso, e para nós, dolorosa derrota por 7-1 para os alemães. Manuel Neuer está disputando a sua 5ª Copa do Mundo consecutiva. O alemão se tornou o goleiro com o maior número de jogos em Copas do Mundo, 19, quando entrou em campo na partida contra a Costa Rica na Copa do Mundo de 2022 no Catar. O alemão deixou para trás o compatriota Sepp Maier e o brasileiro Cláudio Tafarel, que jogaram 18 partidas em mundiais. Josimar José Évora Dias nasceu em junho de 1986, na cidade de Mindelo, no Cabo Verde. O goleiro é conhecido pelo seu apelido, Vozinha. Josimar recebeu esse nome pelo pai, Zé Pedro, em homenagem a Josimar Higino Pereira, lateral que se destacou pela seleção brasileira na Copa do Mundo de 1986. Já o apelido de Vozinha surgiu na infância, quando atuava na ilha de São Vicente, pois foi criado pelos avós à época e, como não havia garotos de sua idade, era acostumado a enfrentar jogadores mais velhos.
e sempre que saía para reclamar, buscava contato com os avós, sendo jocosamente chamado de vozinho. Anos mais tarde, adotou o apelido quando se transferiu para o Progresso de Angola, pois o outro goleiro do time também se chamava Josimar, então adotou o Vozinha no uniforme. Em seu currículo, o goleiro já atuou por clubes de Angola, Cabo Verde, Chipre e Portugal. Jogador da seleção principal com mais de 50 partidas por Cabo Verde desde 2012, vivendo a primeira Copa do Mundo da história de Cabo Verde, o goleiro chamou a atenção do mundo ao se destacar e ajudar o seu país a garantir o empate por 0-0 contra a Espanha, na primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Primeiramente, dá parabéns aos meus jogadores. Estive organizado durante todo o jogo. Não saber qual é a qualidade de Espanha, mas não demonstrar aquele que é nosso país. Ultrapassar dificuldades, com coragem. A equipa mostra coragem, mostra valentia durante todo o jogo, e é assim que tem que importar, assim, tem que importar mais do que um ponto. Aquele que não demonstrar como país, como equipa, como seleção. Uma mensagem para os cabo-verdianos que estão eufóricos. Mas, independentemente daquele que é o resultado, não seja para se divertir. Essa Copa do Mundo é para não divertir, para não ganhar experiência também. Obviamente que não está ali para lutar para cada cabo-verdiano que está espalhado no mundo. Não está feliz para ver tudo no giro ali. Não está feliz para nós bandeiras estar ali. Não está feliz para não cantar no giro num palco mais grande que tem a nível de futebol de cima de terra. Então, cabo-verdianos só tem que divertir, só tem que ficar feliz. Depois da partida contra a Espanha, o goleiro falou sobre a sua atuação e da comemoração pelo resultado histórico na estreia de Copa do Mundo. Temos muito para esse momento, nós realizamos esse sonho. O esforço é todos os jogadores, estamos muito felizes. Sabíamos que não ia ser fácil. A Espanha é uma das melhores seleções do mundo. Saímos aqui com empate, acho que estamos satisfeitos com isso e agora é continuar a trabalhar. Estiveste muito seguro, aquela segurança na baliza também foi fundamental para transmitir toda a confiança à equipa. Sim, sonhei toda a minha vida por esse momento, trabalhei toda a minha vida por esses palcos. Hoje consegui estar aqui e consegui contribuir à equipa com a minha experiência e estou muito feliz por isso. Para terminar, estar aqui nos Estados Unidos da América, neste estádio de Atlanta, a ter os cabo-verdianos já a gritar pelo teu nome, o que significa? É gratificante, estou muito feliz e obrigado a eles que estiveram aqui no campo e todos os cabo-verdianos espalhados pelo mundo inteiro. Obrigado. Nas duas últimas temporadas, Vozinha defendeu o Chaves da 2ª Divisão Portuguesa, de onde se despediu no início deste mês. Sem um novo contrato firmado, sua atuação no Mundial atraiu a atenção de torcedores de vários países e rendeu 9,1 milhões de seguidores apenas no Instagram. Luka Modric nasceu em Zadar, no leste da Croácia, em 1986. O camisa 10 e capitão da Croácia cresceu em um pequeno vilarejo de seu país. Como os pais trabalhavam durante o dia em uma fábrica de tecelagem, ele passou boa parte dos primeiros anos de vida ao lado do avô Luca, de quem herdou o nome. Em entrevista recente ao jornal italiano La Gazzetta dello Sport, o meio-campista contou que foi ao lado do avô que ele conheceu a simplicidade e a importância das atividades rurais no dia a dia das famílias da região. E ao mesmo tempo em que se encantava com os animais da propriedade, também começou a desenvolver a paixão pelo futebol, improvisando jogos pelas pastagens e terrenos pedregosos. A ligação com o campo, no entanto, foi interrompida rapidamente, em 1991, quando o avô de Modric foi assassinado por rebeldes sérvios durante a guerra pela independência da Croácia contra a Iugoslávia. Nesta época, o futuro craque tinha apenas 6 anos. Modric contou ao jornal italiano que após a morte de seu avô, ele e sua família deixaram o vilarejo croata e se refugiaram em Makarskar, no orfanato do campo de refugiados, e depois na cidade de Zadar. A tragédia familiar marcou o fim precoce da infância simples. Anos depois, o menino que aprendeu a jogar futebol entre ovelhas e pedras se transformou em um dos maiores meio-campistas da história da Croácia e do futebol mundial. Luka Modric começou a carreira como atleta profissional em 2003, no Dinamo de Zagreb, um dos clubes mais populares da Croácia.
Depois passou por Tottenham, da Inglaterra, mas foi no Real Madrid, da Espanha, que despontou para a lista dos grandes jogadores do mundo. Em 2018, o croata foi eleito o melhor jogador do planeta. Foram 13 anos vestindo a camisa merengue, 597 partidas e inúmeros títulos conquistados, até que em junho de 2025 se despediu do Real Madrid e foi atuar no Milan da Itália. Luka Modric defende a seleção da Croácia desde março de 2006. Atualmente, o meia é capitão e a grande referência técnica de sua seleção. Em 2018, foi o grande líder do time que foi vice-campeão da Copa do Mundo. Naquela campanha, Modric fez um golaço na vitória por 3-0 sobre a Argentina, ainda na fase de grupos do Mundial da Rússia. Rolou a bola pro Modric, na entrada da área, uma gingada, abriu pro pé direito, bateu pro gol! Gol! Modric! Gol da Croácia! Gol da Croácia para derrubar o argentino, para comemoração de quem está torcendo pela Croácia e para uma vibração super intensa de torcedores e jogadores croatas aqui no estádio em Nizhny Novgorod. Ele é bom de bola, ele é bom de passe, ele dá ritmo para o jogo e quando pega esse tipo de bola, não tem conversa. Presta atenção na habilidade, na ginga, no espaço. Encarou o Otamendi. Não deu pra cá, não deu pra lá. Pé direito nela. Longe do alcance do goleiro. Bola pro fundo do gol. Modric, camisa 10. Olha a curva e a bola entrando rente à trave. Na Copa do Mundo de 2022, no Catar, Modric ajudou a Croácia a eliminar o Brasil e conquistar o 3º lugar do Mundial. Agora, em 2026, lidera os croatas em mais uma campanha de Copa do Mundo. Tem jogadores que renascem de 4 em 4 anos para brilhar nas Copas do Mundo. E o experiente Francisco Guilhermo Ochoa Manganha é um deles, né? Quem aí já ouviu falar do goleiro mexicano que brilhou em um determinado jogo na Copa do Mundo? Pois é, Ochoa, juntamente com Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, são os únicos atletas deste Mundial que têm em seus currículos 6 Copas do Mundo. Natural de Guadalajara, Guilhermo Ochoa começou sua carreira profissional no América, um dos clubes mais tradicionais do México. Por lá, foi um dos destaques do clube nas temporadas seguintes, onde ficou até 2011. Esteve perto de fechar a sua ida em junho de 2011 para o já milionário Paris Saint-Germain, mas após ser flagrado em um antidoping, juntamente com outros jogadores mexicanos durante a Copa Ouro daquele ano, a negociação não se concluiu. No mês seguinte, ficou comprovado que o arqueiro caiu no doping porque havia comido uma carne contaminada. Ao sair do América do México, Ochoa passou por clubes das grandes ligas europeias. O goleiro defendeu o Ajaccio da França, Málaga e Granada, ambos da Espanha, e o Standard Liège da Bélgica, antes de retornar ao América para atuar por 2 temporadas. Após a Copa do Mundo de 2022 no Catar, o goleiro foi atuar na Salernitana da Itália. Ainda passou pelo AVS de Portugal e o Limassol do Chipre, mas a carreira de Ochoa ganhou notoriedade nas Copas do Mundo, defendendo o gol mexicano. Seu primeiro Mundial foi em 2006, na Alemanha, quando foi convocado pelo então treinador Ricardo Lavolpe. Ochoa não atuou naquela Copa, mas fez parte do elenco mexicano que levou o país até as oitavas de final, quando foi eliminado pela Argentina na prorrogação. 4 anos depois, no Mundial da África do Sul, o goleiro foi convocado novamente, mas ficou na reserva. A primeira Copa como titular veio em 2014 no Brasil. Ochoa teve atuação de destaque diante do Brasil, segurando o 0-0 na fase de grupos no Estádio Castelão. Ochoa ainda atuou nas Copas de 2018 na Rússia, onde suas 25 defesas em 4 partidas só foram superadas pelo belga Courtois, que conseguiu 27 defesas em 7 jogos. E 2022 no Catar, onde pegou um pênalti cobrado por Robert Lewandowski na primeira rodada do Grupo C, garantindo o 0-0 entre México e Polônia. Pênalti! Lewandowski toma distância, vai pra bola, partiu, bateu! Ochoa! Sobrou de novo, a bola fica viva, tira a zaga!
A convocação para a sua 6ª Copa do Mundo veio no dia 1º de junho. O técnico Javier Aguirre chamou o goleiro para integrar o elenco mexicano, tornando Ochoa o primeiro jogador do México a participar de 6 edições de Mundial. Com esse feito, ele superou o recorde que pertencia ao zagueiro Rafa Márquez e ao volante Andrés Guardado, que defenderam o país em 5 Copas do Mundo. Para homenageá-lo, a Federação Mexicana de Futebol, juntamente com a FIFA, entregaram uma carta de sua filha. Ao ler a carta, o goleiro mexicano Guillermo Ochoa se emocionou. Ni la leo hoy. Querido papá, hay cosas que son difíciles de explicar con palabras, y este es uno de esos momentos. Mucha gente te conoce por todo lo que has logrado en el fútbol. Hablan de los mundiales, de tus partidos y de todos los años que llevas jugando fútbol. Y eso es muy cool y divertido. Pero para mí eres antes que nada mi papá. Desde chiquita te he visto representar a México con muchísimo orgullo. También he visto todo el esfuerzo que hay detrás de eso. Los viajes, los entrenamientos y los cumpleaños en los que no pudiste estar porque estabas trabajando por representar a México. Y aunque a veces no haya sido fácil, nunca te rendiste. Creo eso es una de las cosas más importantes que nos has enseñado. Seguir adelante y dar lo mejor de nosotros mismos. Ahora estás a punto de jugar tu 6º mundial. Eso está muy padre y muy divertido. También es algo que no todo el mundo puede decir. Pero yo sí puedo decir que voy a ir al mundial. Pero cuando llegue ese día espero que lo disfrutes. Que recuerdes todo lo que trabajaste para llegar hasta allí y que te sientas orgulloso de todo lo que has conseguido. Pase lo que pase, este mundial para nosotros ya eres un ganador. Y no solo por el fútbol, sino por la persona que eres, por tu esfuerzo y por el ejemplo que nos das todos los días. Y aunque mucha gente te vea como una leyenda, yo seguiré viéndote como mi papá y también mi leyenda. Todos te queremos muchísimo y estamos muy felices y orgullosos de ti porque vamos a ganar la Copa del Mundo juntos. Con cariño, Luciana. El hecho de poder conseguir estar aquí el día de hoy es mucho por ellos, porque el apoyo y el respaldo que ellos me han dado. Sin ellos no lo hubiera podido lograr. Desde los 10 años que empecé a jugar, son 10 años en los que entre escuela, fútbol, poco tiempo para llegar a hacer cosas de niño. Son cosas que tan chiquito tienes que decidir y sacrificar. Viajes de colegio, viajes de generación, el poder ir de intercambio a otro país para estudiar, muchas cosas que uno se pierde. Entonces todo ha estado en una espiral durante más de 22, 23 años, donde poco tiempo para vacacionar, para la familia, para llevarlos de paseo. Y la selección de México siempre ha sido, en mi carrera y en mi vida, ha sido mi brújula, ¿no? Ha sido mi dirección. Yo no entiendo mi carrera sin la selección. No sé qué sería de mi carrera sin la selección. Y ahora que termine la selección, no le veo más sentido al fútbol, ¿no? No le veo más sentido al seguir jugando. Entonces, he disfrutado cada momento allí. Lo he dado todo. Lo he dejado todo. Me voy en paz, con la cabeza en alto y yo orgulloso de haber vivido esto. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro
dispensa apresentações. O craque português está disputando a sua 6ª Copa do Mundo consecutiva com Portugal e tenta, quem sabe, um título inédito. Com carreira extremamente vitoriosa nos clubes por onde passou e quebrando recordes atrás de recordes, Cristiano Ronaldo fez a sua estreia profissionalmente com a camisa do Sporting de Portugal contra o Moreirense pelo Campeonato Português. Depois, CR7 chegou ao Manchester United da Inglaterra em uma transferência de 15 milhões de euros. Na sequência, o craque foi para o Real Madrid da Espanha por 94 milhões de euros, sendo a transferência mais cara da história do futebol em 2009. Na capital espanhola, o gajo tornou-se uma lenda no futebol europeu. Cristiano Ronaldo passou por Juventus da Itália, retornou ao Manchester United da Inglaterra, mas desde 2023 está atuando pelo Al Nassr da Arábia Saudita. Com a camisa de Portugal, o CR7 liderou a equipe na histórica conquista da Eurocopa de 2016, quando os lusitanos derrotaram a França na final dentro do Stade de France, em Paris. No vestiário, após o título, o capitão português agradeceu ao treinador Fernando Santos e ao elenco pela inédita conquista. Em primeiro lugar, quero agradecer a este senhor que está aqui, segundo, aos jogadores, todo o staff que participou, toda a malta que esteve envolvida nesta conquista. Nada acreditava em Portugal e a verdade é que conseguimos. Contra todos, conseguimos. Estou muito feliz, um dos dias mais felizes da minha vida. Nem troféus individuais, nem Champions. Este é o momento mais feliz da minha vida. Já chorei 3 ou 4 vezes. De verdade, mesmo do coração, juro pelo meu filho. É o momento mais feliz da minha vida. Estou mesmo contente, mas contente. Graças a vocês, a malta toda está aqui, os jogadores, o staff todo, o treinador outra vez, com a fé, com o Mr. teve, a mim, marcou-me, vou ser sincero. Os médicos, as seguranças, merecemos isto. Entramos na história de Portugal, fomos os primeiros, vamos morrer gordos e vamos estar no bar. Eu ganhei o Europeu por Portugal em 2016. Vamos dizer, tenho a certeza. A história do português em Copas do Mundo começou em 2006, no Mundial da Alemanha, quando Cristiano Ronaldo foi convocado pelo técnico brasileiro Luiz Felipe Scolari. CR7 disputou os mundiais de 2010 na África do Sul, 14 no Brasil, 18 na Rússia, 22 no Catar e agora, aos 41 anos, em 2026, está com a sua seleção no Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá. Até aqui, o momento marcante de Cristiano Ronaldo em Copas aconteceu em 2018, quando ele fez os 3 gols na estreia de Portugal no empate por 3-3 contra a Espanha. 4 minutos para o tic-tac, Antenão. Vamos lá ver, Cristiano Ronaldo vai tomando balanço, era o hat-trick, era maravilhoso. Seria um empate para Portugal e o terceiro gol de Ronaldo. Era começar em grande este campeonato do mundo. Vamos lá, Ronaldo. Ronaldo vai arrancar para a bola. Aí os espanhóis agora ficam calados nas bancadas. Os portugueses acreditam. São milhões que acreditam em Cristiano. Para lá essa alegria, Cristiano! Faltam 3 para os 90! Concentração, Rocky vai apitar, é um livre perigoso, derraia nos potes, Cristiano, ele vai! É gol! Obrigado! Cristiano, Padre Nuestro! Que gol! Do golo preso na garganta, palco de milhões de portugueses. É gol! É gol de Cristiano Ronaldo no duelo ibérico a dizer sim, Cristiano! Obrigado!
Ronaldo, muchas gracias, Cristiano. 3-3. Portugal volta a entrar no jogo. Empate ao cair do pano. Sim, porque nós temos o Cristiano Ronaldo. Nesta altura em Sochi, Fernando. 2 minutos para os 90. E o marcador assinala agora. Eu tinha bem avisado. Portugal. 3 de Cristiano. Espanha. 3. E já sabemos, né? Dele não dá para duvidar de nada. Será que realmente será a última Copa do Mundo de Cristiano Ronaldo? Ele persegue a marca de 1000 gols na carreira. O goleiro escocês Craig Sinclair Gordon nasceu em 1982 em Edimburgo, capital da Escócia. Ostenta o posto de atleta mais velho desta Copa do Mundo. Aos 43 anos, o goleiro escocês compõe o elenco do país que voltou ao Mundial depois de 28 anos. Craig Gordon começou a carreira defendendo o Hearts da Escócia em 2000. Depois atuou por Cowdenbart, da Escócia, Sunderland, da Inglaterra e retornou à Escócia para atuar no Celtic, um dos clubes mais populares do país. E desde 2020 está no Hearts, seu clube de origem. Ele quase se aposentou 3 vezes e passou por 5 eliminatórias diferentes até finalmente conseguir chegar à Copa do Mundo. Mas agora vive um novo drama por lesão. Craig Gordon é um goleiro histórico da Escócia. Desbanca Cristiano Ronaldo como o jogador mais velho do Mundial. Se jogar, o escocês será também o segundo mais veterano da história dos Mundiais, atrás apenas do também goleiro El Haddari do Egito, que tinha 45 anos na Copa de 2018. A lesão no ombro não é a primeira a ameaçar a carreira de Gordon e nem a mais grave. Na carreira inteira, ele já perdeu 1.975 dias por lesões diversas, o equivalente a 5 anos e meio. Em 2012, ele vivia o auge da carreira ao jogar o campeonato inglês com o Sunderland, mas uma lesão crônica no tendão patelar do joelho quase acabou com a sua carreira. Foram mais de 2 anos sem jogar por causa do problema, até a recuperação e o retorno ao futebol escocês. Já tinha 31 anos na época, mas ainda esperava uma longa carreira pela frente. Depois, em dezembro de 2022, na véspera de Natal, Gordon trombou com um atacante adversário e quebrou a perna esquerda em 2 lugares, na tíbia e na fíbula. Ainda tinha contrato vigente por mais 2 temporadas, mas aos 40 anos, ninguém sabia com certeza se conseguiria voltar a jogar. Gordon ficou mais de 1 ano de molho, mas voltou a defender o Hearts em janeiro de 2024 e, meses depois, retomou a titularidade da seleção escocesa. Jogou a Liga das Nações pela 3ª vez. Pensou em parar há 1 ano, mas foi convencido a continuar. Resultado, ajudou a classificar a Escócia para a Copa do Mundo nos 2 jogos decisivos das eliminatórias europeias. Tá aí, material especial sobre os quarentões da Copa do Mundo, essa curiosidade, né, desses jogadores com mais de 40 anos, né, por exemplo, Cristiano Ronaldo, né, difícil saber se vai ser de fato a última Copa, o que tudo indica para ser a última Copa do Cristiano Ronaldo, mas a gente sabe também que o Cristiano Ronaldo é um jogador que, né, adora quebrar recordes e não tem como cravar que essa seria a sua última Copa do Mundo. A tendência é que seja, mas enfim, a gente vai estar acompanhando aqui no Zona do Euro, certamente trazendo esses destaques para você que está nos acompanhando. Você está acompanhando na Rádio Guaíba o episódio 190 do Zona do Euro. Programa da Rádio Guaíba, o podcast de futebol europeu da Rádio Guaíba, que passa limpo as principais informações, sempre com matérias especiais, curiosidades para você aqui na Rádio Guaíba. Esse é o episódio 190 do Zona do Euro, que você também pode acompanhar lá no Spotify, Guaíba Esporte. Também estamos disponíveis no Deezer, Guaíba Esporte, e no YouTube Music, Guaíba Esporte. Por lá, a qualquer momento, tem o Zona do Euro. Falando do futebol europeu agora, gente, a Premier League divulgou a tabela da temporada 2026-27. Já tem a nova tabela do campeonato inglês, né? O Arsenal foi o atual campeão da Premier League, conquistou o título nessa última temporada, saindo da fila, né? A gente contou toda essa campanha histórica dos Gunners aqui no Zona do Euro, aqui na Rádio Guaíba, acompanhando esse título do Arsenal.
E a Premier League, que tem como novidades na primeira divisão o Ipswich Town, o Hull City e o Coventry City, comandado por Frank Lampard, que foi o campeão da Championship, o Coventry City estando na elite do futebol inglês. E a tabela divulgada pela Premier League marca a primeira rodada do campeonato inglês para o dia 21 e 22 de agosto, também com rodada nos dias 23 e 24 de agosto. Claro que a pré-temporada dos clubes europeus nessa largada ela vai ser muito balizada também pela sequência da Copa do Mundo, né, por conta desse calendário da Copa do Mundo. Mas o Arsenal, atual campeão da Premier League, vai estrear em casa no dia 21 de agosto, às 4 da tarde, pelo horário de Brasília, contra o Coventry City, que é o atual campeão da segunda divisão inglesa. Então os campeões das divisões nacionais vão se enfrentar na abertura da Premier League. Ainda pelo calendário que a Federação Inglesa divulgou, o Manchester United vai estrear fora de casa no dia 22 contra o Hull City, 8h30 da manhã. Teremos, por exemplo, Ipswich Town e Sunderland. O Sunderland fez uma grande campanha nessa última temporada na Inglaterra, conquistou vaga em competição europeia. Vai estrear fora de casa no dia 22 contra o Ipswich Town, que veio da Championship. Nottingham Forest e Leeds United se enfrentam também no dia 22 em Nottingham. O Everton enfrenta o Crystal Palace no dia 22 também. E na mesma data teremos Brentford e Tottenham. Tottenham que escapou na última rodada do rebaixamento nessa temporada. Na temporada passada também brigou boa parte do campeonato inglês para não cair. O Tottenham estreia fora de casa. Brighton enfrenta o Aston Villa, né, o jogo em Brighton. E aí, os outros três grandes do Big Six do futebol inglês. O Manchester City estreia no dia 23 de agosto contra o Bournemouth em casa. O Newcastle recebe o Liverpool no dia 23, meio-dia e meia. Esse jogo em Newcastle, né, no St. James Park. E Fulham e Chelsea, confronto londrino no dia 24 de agosto, na abertura da primeira rodada da Premier League. Então, portanto, a divulgação da Premier League da rodada de largada do campeonato inglês, que começa no dia 21 de agosto, uma sexta-feira, depois no dia 22 e 23, sábado e domingo, e no dia 24, uma segunda-feira, tem a sequência da primeira rodada do campeonato inglês, que vai começar, claro que após a Copa do Mundo. Aqui você está acompanhando o Zona do Euro na Rádio Guaíba. Você também nos acompanha nas nossas plataformas digitais. O podcast da Rádio Guaíba que fala sobre o futebol europeu. Zona do Euro passa limpo os principais destaques da semana do velho continente. Falamos da matéria especial dos quarentões, né, da Copa do Mundo. Falamos sobre o calendário da Premier League que foi divulgado essa primeira rodada. Até na próxima edição do Zona do Euro a gente vai esmiuçar um pouco mais esse calendário do campeonato inglês, das ligas europeias que vão recomeçar, dos times que retornaram, que conquistaram o acesso, mas também o mercado europeu segue a todo vapor, né? O Liverpool, que tem o técnico espanhol Andoni Iraola, que foi confirmado, né? O Liverpool confirmou seu novo treinador já com o fim dessa última temporada na Europa, e agora confirmou também o atacante da seleção espanhola, o Vítor Munhoz. Foi anunciado na última quinta-feira como reforço da equipe do Liverpool. Ele estava no Osasuna. O Liverpool paga 40 milhões de euros para comprar o Vítor Munhoz do Osasuna, contrato que vai até 2032. Jogador que foi formado no Real Madrid e tinha seus direitos econômicos divididos entre o Real Madrid e também a equipe do Osasuna. Ele foi convocado para a Copa do Mundo, é um dos jogadores do elenco da seleção espanhola neste Mundial, e na última temporada o ponta marcou 7 gols e ainda deu 5 assistências em 36 partidas na temporada. O Liverpool, que também confirmou, né, a chegada, portanto, do Vítor Munhoz, mas o Liverpool está perdendo o zagueiro Konaté, está indo para o Real Madrid. O Real Madrid vai anunciar de forma objetiva a contratação do Konaté para a próxima temporada, ele que estava no Liverpool. Então, portanto, as mudanças no mercado europeu. Quem também confirmou foi a Internazionale. O técnico romeno Christian Chivu renovou o contrato com a Inter até 2038. Atual campeão italiano e também da Copa Itália, ele renovou seu contrato com a Inter de Milão. O técnico Christian Chivu, que quebrou uma lacuna de muito tempo, um jejum de um técnico estrangeiro ganhar o campeonato italiano. A última vez havia sido em 2010 com José Mourinho. Nessa temporada o romeno Christian Chivu com a Inter conseguiu, e agora ele teve o seu contrato renovado com a equipe italiana. E por fim,
joia portuguesa do Lyon é a nova aposta do Bayer Leverkusen. Estamos falando do Afonso Moreira, de 21 anos, que foi anunciado como reforço do Bayer Leverkusen. E de acordo com a imprensa europeia, o time alemão está pagando 33 milhões de euros para contratar o jogador que estava na equipe do Lyon. Portanto, Afonso Moreira, de 21 anos, é o novo reforço da equipe do Bayer Leverkusen para essa próxima temporada. Ele que estava no Lyon, revelação do futebol português, que estava na equipe do Lyon. Ele que é um atacante e atua preferencialmente pelo lado esquerdo do ataque. Bom, gente, vai ficando por aqui o Zona do Euro, episódio 190. Espero que todos tenham gostado. A gente volta na próxima semana com mais destaques especiais para você e, claro, a qualquer momento nas nossas plataformas digitais. O Zona do Euro volta semana que vem com mais destaques do velho continente e, claro, matérias especiais também da Copa do Mundo, porque o Zona do Euro está nesse clima de Zona da Copa. Obrigado a todos. Tchau. Zona do Euro. Apresentação Paulo Nunes.